Bom dia, boa tarde, não sei que hora você está assistindo. É, hoje eu vou mostrar como está o andamento do projeto do ecossistema. Não sei se eu falei, na verdade. Vamos começar do zero, então, peraí. Basicamente, eu tive uma ideia um tempo atrás de fazer um ecossistema em C, por assim. Quando eu digo ecossistema, eu quero dizer é, um conjunto, um grupo fechado do que só funciona nele, né? As coisas só funcionam com ele. Não vai ser bem exatamente se não vai só funcionar com ele. Você pode implementar o que quiser, mas o objetivo é fazer com que a pessoa utilize as ferramentas que eu vou entregar dentro desse ecossistema. Eu chamo de ecossistema, acho que é a palavra que mais se encaixa. Mas nele eu teria bibliotecas próprias para gerenciamento de várias coisas, tipo arquivos, arrays. Vocês falei, mas é em C no caso. Então, ecossistema para C. Daí com essas libs iam ser header only, né? Cabeçalhos somente, por assim dizer. Deixa eu mostrar um exemplo aqui. Coçou no meu olho, peraí. Aí. Seria include. Cara. Aqui eu já fiz alguns. Tem o types.h, que ele é basicamente um livro só para ajudar no resto das coisas, também se pode implementar. Peraí, deixa eu dar um batch, que é melhor, né? Pronto. É basicamente um std int com um monte de typedef aqui para os tipos, né? Em vez de tu escrever tudo isso aqui, só escreve o 16, o 32. É muito mais simples de entender. Quando você coloca o, você entende de que é um signed, se tu coloca isso, você entende que é só uma inteira normal. Isso é um float, é bem simples. Não deixei caractere porque não tem sentido. Certo? Caractere já é bem próprio, não tem muito o que resumir, né? Aqui tem umas structs padrões que eu acho interessante ter, no caso de tipo vetor de inteiro e vetor de float, né? Daí tem a vetor na quarta, vetor de 4 dimensões. Eu usava muito isso aqui para a biblioteca gráfica que eu estava fazendo, mas é interessante para todos, né? Porque às vezes tu precisa tipo só dois números ali, então tu tem os dois vetores bem tranquilo, bem tranquilo. Mas um header only que eu estava fazendo aqui é um array.h, por exemplo. Certo? Aqui no caso usei xmacros, que é um método meio recente de como programa em C. Ele facilita a construção de funções que dependem de vários tipos. Em vez de escrever uma por uma, você meio automatiza o processo só escrevendo um tipo das funções quando passa pelo compilador ele gera o resto das funções ou estruturas, sei lá, qualquer coisa automaticamente, né? Então no caso que eu defini, né, o nome do que eu vou usar e o tipo, né, que é. Então aqui, eu defino x como nome e tipo, e daí que o tipo vai ser o ponto data, né, uma array desse tipo aqui, que no caso que são todos esses aqui, e aqui o nome muda também para cada tipo, né. E ele automatiza tudo, então penso que tem um struct para cada tipo, dessa maneira. Mas eu só escrevi um struct. Mesma coisa para as funções aqui, né. Aqui eu só nomeio as funções principais, e aqui embaixo eu faço a implementação de cada uma. Mas você precisa definir daí no teu main.c que você está implementando, querendo usar as implementações do array. Mas, tipo, se você não quiser usar, tu pode fazer as palavras, né? Você tem que linkar com as funções aqui depois. Isso também dá o controle daquele controle, né? Porque normalmente você usa um ponto C para poder depois linkar com o compilador. Nesse caso, você vai cuidar disso aqui por esse definidor de implementation. Você vai implementar uma vez, você não precisa implementar, né? E por conta disso, ele não cria cópias. É mais ou menos isso que eu sei, eu posso estar errado, tá? Porque normalmente quando você só usa header only, ele vai criar várias cópias se você não usar métodos como esse aqui, né? Enquanto você tem um ponto C, ele já faz tudo automaticamente, ele não cria várias cópias, ele só utiliza o mesmo ponto C. No caso, essa primeira lib que tá do ecossistema,
por assim dizer. Que esquece, por assim dizer. É isso, ponto final. Mas é a primeira lib que eu fiz para ela. Eu vou fazer mais algumas essenciais para poder depois construir o programa em si, chamado DLC. Certo? Essa aqui é the array, a de arquivos. Eu acho que eu acabei ou não. Talvez falte alguma coisa ou outra, mas aqui eu não preciso do Xmaco. Só uma vez eu usei por conta da leitura e escrita por arquivo, que eu posso, dependendo do tamanho lá da variável, né, do tipo e tudo mais. Então, por conta disso, vai ter que variar, né? Mas o resto não precisa, o resto eu não mexo com vários tipos diferentes. Cara, isso aqui foi louco, tá? Implementei do zero, isso aqui ficou funcional. Bem interessante. Maneira de renomear arquivo, né? Ahn, o projeto vai seguir padrão POSIX, né? Talvez algum dia eu dê para usar para o Windows, mas sinceramente, o Windows cada vez pior. Eu acho que as pessoas vão começar a migrar para o Linux para poder programar. Porque não tem como, velho. Microsoft querendo implementar e aí tudo é puxa. E nem só isso, né? Outras coisas. É, Daí com isso aqui, com os vários arquivos que eu vou fazendo, eu vou depois fazer o programa em si. O que o programa vai fazer? Temos o cargo, por exemplo, né? De Rust, né? Caso. Vamos ver se aqui no documento do Rust tem alguma coisa. Aqui ele explica, né? O que é o cargo e tudo mais. Eu nunca mexi com Rust, tá? Então eu posso falar muita merda, galera. É, mas ele basicamente o cargo ele é um gerenciador de pacotes do Rust, né? Esses pacotes talvez seriam libs, por assim dizer. Que nem no Python também, né? No Python acho que é o pip, né? Você baixa, o pip install lá, usa para baixar as bibliotecas e tudo mais. Cargo similar. Só que cargo não cuida só das bibliotecas, né? Também cuida da compilação e para rodar, né? Eu estaria fazendo algo similar em C também. Para C. Os pacotes iriam ser essas libs header only. Por enquanto, né? Depois eu posso implementar não somente ser header only, porque às vezes tem coisa que precisa mesmo de um código funcional assim, por trás, porque fica muito mais fácil, né? Também. Dá para implementar depois. Mas eu vou ficar primeiro header only. Daí eu tipo chamo assim, né? Falo ILC add. Quer dizer, primeiro crio um projeto, né? Com ILC. Ele cria um projeto com tudo estruturado, tudo espaço certinho, as configuração para compilar e rodar, tudo que é precisar. Daí vamos dizer que eu quero adicionar uma biblioteca que eu vou usar. Então eu escrevo ILC, add, dei o nome da biblioteca, ele adiciona tudo automaticamente, baixa na internet e tudo mais. É bem interessante, né? Pra fazer. E aí dele configurou, tipo, tudo certinho, né? Pra compilar, depois e rodar. Tipo, se a biblioteca precisar ter dependências, né? Tipo o SDL. O SDL, ele, quando você vai para alguma coisa, você precisa de uma dependência lá no compilador, para ele saber que você está usando SDL, para poder compilar certo. Então, eu já configurei essas coisas por automático. Talvez por início eu não vou implementar essas coisas porque é mais complexo, mas futuramente pretendo. É, não tem muito segredo, né? Seria isso. Outra coisa também que eu acho interessante comentar é do. Como que é meu nome? Esqueci. Maravilha. Ah, tá. De onde é que esse projeto veio, né? Não comentei direito. Foi a ideia que eu tive, mas ele veio de algum lugar, né? O que acontece? Eu comecei a usar Python
pro Visual Studio Code que eu acho melhor pra programar Python e tudo mais. Apesar de ter coisa de C provavelmente aqui. Não, tá com Python. É. Eu uso Python porque eu tenho ajuda do Copilot, que apesar de esse bucha, né? Podia estar usando outra coisa, tipo cursor, talvez. Mas é que facilita para eu escrever as coisas aqui, né? Então, não vou reclamar muito. Ele recomenda tudo certinho. Mas quando eu tava escrevendo aqui as coisas em Python, para o controle de um drone, certo? Que agora o drone deu pau, infelizmente, mas bem, esse é outro assunto que eu não vou comentar muito sobre, porque eu acho que eu sou proibido, sei lá. Mas é de um projeto aqui da faculdade que eu faço. Cara, ele recomendava que tudo certinho. E vendo assim, uma biblioteca bem simples de usar cada coisa, sabe? É muito simples tu construir algo, muito fácil e rápido tu construir algo funcional com Python. Daí eu pensei, pô, por que que C não faz isso também? C é uma linguagem muito boa, eu amo C, né? C, eu amo C, até levou o nome do ILC que seria I Love C, né? Tipo, cara, você tem muitos problemas, né? Não tem um gerenciamento de memória. Quer dizer, isso é um problema e também não é, né? Tem que ver por cada lado. Mas o problema muito comum é que você tem que ficar reimplementando coisas que já foi implementada em algum outro lugar. Muita gente faz ferramentas para não ter esse problema, né? Só que não. Só que esse é o ponto. Todo mundo faz ferramentas para isso. Não tem algo padrão que já faça isso por natureza. Então a ideia é fazer algo padrão por natureza, né? Que faça essas coisas. Que já tem as ferramentas prontas para você poder construir o seu sistema. Que seja fácil e rápido para ter alguma coisa funcional rápido, né? Então esse seria o objetivo desse ecossistema, né? É, permitir que a gente construa algo rápido em C. Porque C é uma linguagem muito boa, cara. Não tem muito o que comentar. É fácil de entender. Tudo é bem. Sei que tem o controle de tudo também, né? Então, bem louco, bem louco. Isso aí. Porque acho que não tem mais o que falar muito. Seria essa ideia, né? Poder facilitar a construção de algo. Daí teria ferramenta LC. Eu não fiz um repositório nem no GitHub. Mas eu já vou avisando. Não sou mais fã de GitHub. Antes que fique famoso, sou fã de Codeberg. Tá? Apesar de eu ainda usar o GitHub. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Dia 24 de abril nós vamos começar a usar o GitHub Copilot Interaction Data para treinamento de AI. A não ser que você esteja fora. Olha isso aqui, mano. Não, não. Vai que lixo, mano. Cara, você ir por conta da Microsoft, basicamente. Pronto. Simplesmente a Microsoft acaba estragando muito o GitHub. Ele ainda é bom. O Linux tá aqui, né, por exemplo. Mas só que eu acho mais interessante usar o Codebag, porque é uma opção open source, né? Então, eu já tenho uma conta aqui, bem, certo? Deixa eu iniciar a sessão aqui. Tá, vocês viram meu e-mail, mas vocês não viram minha senha. Tudo bem. Acho que dá pra ver o e-mail aqui também, tá meio que inútil, né? Importa a senha. Também não tem uma verificação de. Deve ter, né? Eu vou ter que tirar uma verificação de dois fator, por assim dizer. Mas aqui tá a conta. Ó, não dá de ver o e-mail. Ah, vazei meu e-mail sem querer. Puxa aí.
Eu vou criar um repositório aqui por LC. E eu vou passar alguns projetos do meu GitHub pra cá também. Certo? E o open source é gratuito, né? Então, tá excelente. Ai, ai. Talvez algum dia eu faça até meu próprio repositório para deixar público. Que eu tenho, cara, eu tenho um monte de notebook agora, eu tenho 2 notebooks que eu posso usar para servidor. Um deles eu vou usar para testes primeiro, fazer, tipo, testar distros e tudo mais que talvez tenha interesse. Tipo, distro Linux, né? Que eu meio que tô começando a ficar triste com a Arch Linux, sabe? É, ele é bom, tudo mais, só que as decisões tomadas internamente dele estão afetando. Não tá me afetando, mas eu fico meio triste, sabe? Porque eu queria seguir fosse, tipo, eu quero a liberdade, sabe? E sem censura e tudo mais. E isso cada vez se torna menos possível, né? Com tudo que tá acontecendo nesse mundo. Eu pensei, eu procurei alternativa, eu pensei, pô, vou usar Void Linux. Achei interessante. Daí eu me lembrei que um cara que me recomendou Linux, que eu nem sei onde ele tá mais, o cara pagou a conta do Discord quando eu conheci ele. Então não tenho mais contato dele, infelizmente. Mas ele me incentivou a usar Void Linux a primeira vez. E ele usava, né? Por causa que era disso que eu usava. Então, quem diria, né, que eu iria usar agora? Iria optar. Isso é uma coisa que eu vou deixar para outro momento. Talvez eu crie uma máquina virtual aqui, vou gravar um vídeo mostrando baixo e tudo mais, como usar. É meio chatinho porque você tem que configurar tudo. Tipo, que isso vai dar de processo. Mas isso acho que é uma coisa que tem que se acostumar com o tempo, né? Sabe, as coisas vai se acostumando. Hum. Bah, porque ele usa o Runit, né? Runit, não sei como fala. Daí ele tu tem que configurar tudo, não é? Ele não faz automaticamente como o systemd, né? E o systemd adquirindo aquela questão de. Colocou aquela coisa de verificação de dados e tudo mais, eu. Não. Pra mim, por incrível que pareça, pra mim ainda não tá colocado no Arch Linux. Achei estranho, tá? Não pediu nada até agora. Sei lá por quê. Talvez algum bug. Ainda bem. Ah, não. Ah, não, esse aqui sim. Gostaria também de agradecer ao YouTube e as pessoas que vieram comentar aqui no vídeo. Hoje de manhã, cara, o YouTube falou, não. Hoje de manhã e ontem, né, também, 14 horas atrás. O YouTube falou assim, não, vou começar a recomendar aqui pra minha gente vai vir do canal. Sei lá. Tá acontecendo, né? Tá vindo. Quantos minutos? 18 minutos, tá bom o tempo. Então eu agradeço por essas pessoas aparecerem aqui. É, E, cara, eu já pensei, velho. Muita gente tá perguntando sobre o Dot Files, tá? O meu Dot File. Apesar de serem muito simples, eu vou tentar arrumar os problemas que eu tenho aqui na distro, que tem meu Dot File aqui. Porque ele tá com uns problemas, como eu falei aqui pro passei aqui o link, eu falei que tem algumas Dot Files, só que tem algumas coisas quebradas, que eu não sei arrumar até hoje. Que tipo o Dolphin, né? O Dolphin ele é quebrado aqui pro meu sistema, porque, vamos dizer, eu quero abrir aqui o ponto .html que eu tenho da ficha RPG, né? Que eu fiz. Eu vou clicar em abrir com. Ele não recomenda nada. Por quê? Porque o Dolphin é do ambiente KDE. É, e por ele não estar em ambiente KDE, ele não tem acesso às informações que o KDE normalmente daria para ele. Por algum acaso eu consegui arrumar no meu outro PC esse problema. Não sei como, mas aqui não tá arrumado. Então tem que ver. Apesar de já estar forçando ele nas configuração do, do Hyperland, né? Aqui. Aqui tem o Dolphin, né?
Daí no momento que eu, por exemplo, abro o Dolphin com o Windows Z, ele era pra ativar aqui, né? XDG Count Desktop é igual KDE Full Session 1. Foi o Manager. Por algum caso não tá preso, talvez não tenha baixado alguma coisa, sei lá. É... Não sei, cara, não sei. Vou abrir por aqui. Quando eu abro também pelo Fuzzy, ele fica tudo cagado aqui. Os, os textos fica tudo errado. E ele não. Ele abre essa telinha que é diferente também. Tem que ver. Não sei como resolver isso aqui. Tudo bem. E isso também é um problema que tem no Metallic Shell, é que quando eu salvo uma configuração do sistema, ou mudo o wallpaper e tudo mais, ele. A interface dele fica tudo bugada. É um bug que eu devia reportar, mas, né. Deixa aí, algum dia eles arrumam. Ou talvez. Opa! Cancelar, eu tava fechando o OBS sem querer. Vou desfechar aqui, né? Acabei o que eu te falar. É isso, muito obrigado que assistiu. Pô, já deu 21, no caso 22. E é isso, tchau.